Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 62, O Imperador Demônio Jaldabaoth. Parte 2. Quando as tropas inimigas se formaram lentamente, Pavel sentiu uma dor aguda na garganta. Quanto mais devagar o inimigo atacasse, mais forças eles poderiam reunir para essa fortaleza e mais tempo teriam para dar a ordem de mobilização. Esse era o cenário perfeito para seus oficiais comandantes, mas Pavel não compartilhava a sua opinião. Havia demi-humanos com intelecto que superava a humanidade. Certamente o comandante de um exército tão vasto não era um idiota. Nesse caso, ele saberia que dar tempo para o adversário se preparar era desvantajoso. Além disso, já era tarde da noite e a batalha vindoura seria vantajosa para os demi-humanos, mesmo que acendessem fogueiras para ver seus algozes. Pavel olhou para as linhas inimigas, a 400 metros de distância. Mesmo estando organizados por espécie, nenhuma consideração parecia ter sido dada a coisas como as armas que manejavam, suas respectivas táticas, suas várias características raciais, e assim por diante. Com toda a certeza, os demi-humanos não estavam marchando sob a mesma bandeira. Caso contrário, usariam uma formação de batalha mais lógica. Ou isso era algo como uma oligarquia, uma aliança de demi-humanos liderada por um conselho de iguais? Não consigo entender, chefe. Consegue ver o comandante inimigo? Não, ainda não vi quem é o líder. Seus homens não relataram ter visto algo assim até agora. Todavia, tinha que haver um comandante. Caso contrário, mesmo formando em unidade seria muito difícil. Ele não pôde ficar escondido para sempre. Certamente vai dar as caras no campo de batalha. Dada a natureza dos demi-humanos, seus líderes eram fortes, com isso apareceria uma demonstração de força. Agora seria a melhor hora para Pavel exercer sua função. Pavel segurou o arco. Era um arco mágico composto, infundido de encantamentos especializados contra demi-humanos. Além disso, ele também tinha a Mantle of Shadow, um manto adequado para se misturar em sombras e conduzir emboscadas. Bolts of Silence, eliminava o som de seus passos. Vest of Resistance, para melhorar sua resistência contra vários ataques. Deflection Ring, um anel que o protege de armas à distância e muitos outros itens. Estes eram um sinal de quanto a nação de Pavel o valorizou. Vocês aí. Preparem-se para atirar a qualquer momento. Ordenou a seus subordinados, que estavam escondidos ao lado dele como se tivessem desaparecido durante a noite. Se fossem humanos, providenciariam emissários para ler declarações e pronunciamentos. Isso era uma característica das guerras entre os nobres. Contudo, ninguém do reino sacro que estava aquartelado nessa fortaleza, nem mesmo os generais podiam exercer tal ato, então ninguém podia fazer uma negociação com os demi-humanos das colinas. Na melhor das hipóteses, eles poderiam jogar conversa fora para enganá-los, ou algo parecido a fim de ganhar tempo. E uma vez que avistassem o comandante inimigo, o matariam no ato. É melhor ir para a sua unidade agora. Já estou indo. Se cuida, chefe. Ah, você também. Um fio de desconforto percorreu o coração de Pavel enquanto observava Orlando sair. Alguns demi-humanos possuíam ataques especiais letais. Por exemplo, os olhos místicos do Biclope gigante. Esses demi-humanos tinham rostos dissimétricos e um par de olhos desproporcionalmente maciços. Um desses olhos místicos continham a magia de Charm sobre seus inimigos. Suas vítimas inconscientemente se aproximariam da oposição. Certamente, eles iriam desconsiderar o fato de que estavam nas muralhas para tomar o caminho mais curto em direção ao demi-humano que os tinha encantado. Normalmente, eles seriam equipados com itens mágicos para melhorar sua resistência a tais habilidades especiais, mas Orlando não tinha recebido tais itens. Se desse azar, ele poderia ser abatido na hora. Ele fechou os olhos para limpar seu desconforto, e a figura de uma mulher apareceu na mente de Pavel. Ela era uma dos 9 cores, a mulher conhecida como a Branca.
Ela também me preocupa, mas de um jeito diferente. Ela é ignorante e muitas vezes traz problemas para as pessoas à sua volta. É por isso que o Rosa tem tanta dificuldade, porque minha filha quer se juntar a ela. Não bastava seguir o caminho normal, encontrar um bom homem, se apaixonar por ele e se casar chega. Ele sacudiu a preocupação por sua filha que inundou seu coração. Ao mesmo tempo, ele olhou para as linhas demi-humanas, para arejar seus pensamentos. Ele não sabia quantos demi-humanos ficavam no sopé das montanhas, mas havia muitos pavilhões ao longe. Esses pavilhões não usavam camuflagem. O único mágico e casteiro de terceiro nível nesta fortaleza já o havia verificado do céu. Em outras palavras, realmente havia muitas unidades de combate reunidas aqui hoje? As coisas não terminariam em uma única rodada. Pavel começou seu ritual habitual. Ele tirou um boneco de madeira esculpida do bolso do peito de sua panóplia e depois o beijou. Era uma estatueta que sua filha fizera quando tinha 6 anos. Era um boneco grotesco com 4 gravetos saindo de uma bola, feito para parecer com o pai dela. Ele ainda se lembrava claramente do dia em que a elogiara dizendo que monstro legal, e como ela começou a chorar sem parar, e assim sua esposa o chutou. O boneco estava gasto porque o havia tocado inúmeras vezes, e os olhos e a boca esculpidos estavam desbotados. Ela já havia crescido e amadurecido desde então ele queria que ela fizesse uma estatueta que se parecesse mais com ele. Mas talvez ela não tivesse percebido as intenções de seu coração, pois ela não mostrava sinais de querer refazê-lo. Foi provavelmente por causa de suas longas viagens de plantão aqui, mas ele raramente teve a chance de ver sua esposa e filha. Ele se sentia cada vez mais distante dela com cada dia que passava. No passado, ela o teria abraçado imediatamente, mas em algum momento ela não o abraçou mais depois que ele voltava para casa. Ela cresceu independente do pai. Sua esposa sorriu dizendo, mas isso era uma coisa importante para Pavel. Se eu pudesse tirar 2 meses de licença, gostaria de ir acampar em família, como costumávamos fazer. Sua filha ouvia com muita atenção sempre que ele lhe ensinava o conhecimento de um ranger. Era isso que ele pretendia. Dito isso, ele sabia que provavelmente não funcionaria. Ele colocou o boneco de volta no bolso. Sua filha raramente estava em casa devido ao seu objetivo de se tornar uma paladina. Quando Pavel voltou para sua casa depois de uma longa ausência, sua filha estava sempre ausente. Seria melhor se ela se casasse com o filho do vizinho. Afinal, não, alguém que morasse perto, ou não, alguém que permanecesse na vizinhança. O modo de vida de uma paladina era o menos adequado para sua filha. Ele estava observando a todo esse tempo, então ele tinha certeza disso. Sua filha havia escolhido esse caminho porque admirava a imagem da sua mãe como uma paladina. No entanto, isso não era suficiente para ser uma paladina. Apenas um cavaleiro que expressasse fisicamente a justiça em que acreditavam poderia ser chamado de paladino. Portanto, embora ele não tenha dito, principalmente porque sua esposa era muito assustadora, para ele, os paladinos eram essencialmente um tipo de fanático. Ainda fico na dúvida se minha menina sabe desse lado deles. Por enquanto eu não quero que ela saiba. Tem muitos deles lá fora. Seu ajudante murmurou para si mesmo em voz baixa, o que trouxe Pavel aos seus sentidos. Ah, tem sim. Mas não se preocupe. Tudo o que precisa fazer é me dar suporte. Além de seu ajudante, o humor dos homens ao redor dele relaxou um pouco. Assim que eu gosto. Atenção é o arqui-inimigo de um arqueiro. E assim que Pavel quebrou seu costume de estar com o rosto vazio, embora ele não tenha percebido, pois com um singelo sorriso estava presente. Houve movimento nas linhas inimigas. Um demi-humano solitário lentamente se adiantou. Apesar dos muitos demi-humanos à sua volta, ele não estava acompanhado. Havia vários motivos para tal, ele não precisava de escolta, era muito arrogante ou talvez fosse um mensageiro cuja morte não seria sentida. Devemos matá-lo. Ainda não. Mas mude para um lugar onde seja fácil atirar e aguarde meu comando.
Depois de sussurrar suas ordens, seus homens avançaram em tropas, como uma sombra se alongando. Ele era o general inimigo ou apenas um simples mensageiro? Pavel estudou-o com cuidado para descobrir. Esse demi-humano, a que espécie pertence? Acho que nunca vi um desses antes. E o que há com essas roupas? É uma roupa tribal? Essa máscara é algo assim também. Ele definitivamente não era humano. Havia uma cauda vindo de trás de sua cintura. O mais perturbador era a roupa do demi-humano. Pode-se pensar nisso como uma fantasia tribal e, de fato, parecia que poderia ser o caso. Porém, mesmo a essa distância, poder-se-ia dizer que a roupa era de excelente qualidade, mesmo quando comparada à dos humanos. Demi-humanos civilizados são muito problemáticos. Não foi apenas Pavel. Todos os soldados que esperavam nas paredes da muralha engoliram em seco enquanto observavam cada movimento que o demi-humano fazia. Em meio ao clima opressivo no ar, o demi-humano se aproximou ao ponto de estar a 50 metros de sua localização. Pare aí mesmo. Mais adiante estará invadindo o território do Reino Sacro. Isto não é lugar para vocês, demi-humanos. Saiam imediatamente. A voz fora alta o suficiente para que até Pavel, que estava a alguma distância, sentisse que era alto. Veio do homem no comando da fortaleza, um dos apenas 5 generais do Reino Sacro. Ele imaginou que podia sentir a voz do homem em uma armadura cheia de cicatrizes de batalha ressoando em suas entranhas. A razão pela qual ele só tinha um oficial de equipe a seu lado provavelmente era porque não tinha a intenção de fazer com que os outros fossem pegos se o inimigo lançasse um ataque. Em seu lugar havia muitas tropas com escudos torres escondidos atrás deles, prontas para sair e avançar se alguma coisa acontecesse. Em contraste, a voz do demi-humano era gentil e aprazível aos ouvidos. Parecia se infiltrar no coração de todos os homens. Mesmo a essa distância, ainda alcançava os ouvidos de Pavel. Isso nós já sabemos. Então, posso saber quem você é? Eu sou o general encarregado dessa fortaleza. Quem é você? Pavel franziu a testa. Não havia necessidade de dizer isso à oposição, mas ele já sabia que o general não era um homem perspicaz. Portanto, ele deveria ter considerado esse resultado como inevitável. Entendo, mas é claro. Já que disse quem és, temo que possa ser rude não responder na mesma moeda. Saudações, senhoras e senhores do Reino Sacro. Chamo-me Jaldabaoth. Será que é aquele? O homem que gritou foi o oficial da equipe perto do general. O arquidemônio Jaldabaoth. Você é o demônio que liderou o exército demoníaco naquela perturbação na capital real do reino. Oh! Sinto-me honrado por saberes de meus feitos. De fato, fui o arquiteto daquela magnífica festa em Restize. No entanto, o título de arquidemônio simplista, sim, eu queria saber se poderias abordar-me como o imperador demônio Jaldabaoth. Pavel degustou a frase imperador demônio Jaldabaoth. Era um título verdadeiramente arrogante, mas, considerando os muitos demi-humanos que ele liderava, e depois de refletir sobre o que ouvira sobre a perturbação na capital real, esse título poderia ser merecido. Maldito! Está tentando fazer conosco o mesmo que fez ao reino. Não sejas precipitado. Pois lá eu conheci um temível guerreiro. Jaldabaoth deu de ombros entediado. Havia um indescritível senso de estilo naquele movimento, e fez Pavel imaginar por um momento que estava olhando para um nobre. Bem, permita-me manter isso para mim. Então, o que diabos veio fazer aqui? Por que trouxe esses demi-humanos? Eu vim aqui para transformar seu país em um inferno. Desejo que os lamentos, amaldiçoamentos e gritos sejam ouvidos eternamente por aqui. Infelizmente, meu passatempo de desfrutar dessa maravilhosa sinfonia da agonia de milhões de humanos é impossível, por isso eu os trouxe comigo. No meu lugar, eles mergulharão sua lamentável raça em um charco de desespero, extrairão dor e sofrimento de todos vocês. Disse Jaldabaoth em tom feliz. Neste ponto, Pavel apreendeu o significado do mal.
O que os santos homens gritavam sobre os demi-humanos perversos era nada mais que propaganda para elevar o espírito de luta. Foi praticamente conversa para boi dormir. De um ponto de vista simplista, as invasões demi-humanas eram nada mais do que ir à fazenda para se alimentar. O terror tomou conta do corpo de Pavel. Ao mesmo tempo, ele se decidiu. Ele não permitiria que aquele demônio pisasse nas terras do reino sacro, onde sua esposa e filha estavam. Ele apertou ainda mais o arco na mão. Se as palavras de Jaldabaoth tinham a intenção de intimidá-los, então tinham sido um completo fracasso. Os humanos não eram criaturas covardes e fracas. Eles o deixariam provar a tolice de subestimar a humanidade com seu contra-ataque atroz. As pessoas aqui possuíam determinação inabalável para defender o reino sacro, e mesmo que tivessem enferrujado um pouco nos últimos anos, ainda estavam ferozmente devotadas à sua nação natal. E acha mesmo que deixaríamos você fazer algo assim? Ouça bem, Jaldabaoth, o tolo. O general vociferou. Na verdade, estava mais para um rosnado. Esta é a primeira linha da defesa do reino sacro. É também a última linha de defesa. Além de nós está a paz do povo do reino sacro. Acha que vamos deixar você fazer o que bem entende por aqui? Os soldados próximos gritaram uó em resposta ao grito do general. Naquele momento, o espírito de luta deles se manifestou. Pavel teria gritado também se não estivesse se escondendo, e talvez seus subordinados, cujos corpos tremiam fracamente, sentissem o mesmo. Todavia, uma rodada de aplausos fora do lugar estragou tudo. Depois de bater palmas por um tempo, o demônio falou. Cães de guarda protegendo o berço, Não posso dizer que desaprovo. É muito importante proteger aquilo que tem valor de fato, tens minha aprovação. Sendo esse o caso, darei às pessoas que capturarei aqui minhas boas-vindas. A maneira como ele ria enquanto falava fazia parecer que estava se divertindo. Jaldabaoth não falava particularmente alto. Portanto, teria sido compreensível se sua voz não fosse para onde Pavel estava. Mesmo assim, as palavras chegaram a ele com uma limpidez sobrenatural, como se estivessem sido sussurradas atrás de suas orelhas. Calma, pode ser o trabalho de magia. Magias e itens mágicos que amplificavam o som existiam, e era muito provável que Jaldabaoth estivesse usando algo assim. Porém, ele não podia esquecer o sentimento desagradável que parecia como um encosto agarrado às suas costas. Eu não aceitarei a rendição ou qualquer coisa do tipo. Entretenham-me com o melhor de sua capacidade. Então, vamos começar. Pavel deu aos seus subordinados a ordem de atirar. Não havia necessidade de esperar pelos comandos do general. A eles fora autorizado um certo grau de independência, pois as oportunidades para atacar o comandante inimigo não estavam prontamente disponíveis. Esperar pela aprovação de seu superior pode resultar na perda de uma chance de ouro. Pavel levantou-se. Os homens ao seu redor seguiram o exemplo. Levou apenas um instante para se fixar no alvo. Uma distância de 50 metros era praticamente a queima-roupa para Pavel. Ele sacou seu arco, preenchido com a intenção de matar. Pavel sentiu os olhos de Jaldabaoth cruzarem-se com os seus através da máscara. Nós não lhe daremos tempo para fugir ou se defender. Se quer culpar qualquer coisa, culpe sua própria arrogância por ter saído sozinho para as linhas de frente. Disparar. Um total de 51 flechas voaram em sincronia com o comando de Pavel. Por terem arcos encantados, seus projéteis eram flechas mágicas. As flechas flamejantes queimaram trilhas vermelhas no ar, trilhas azuladas permaneciam atrás das flechas de gelo, o caminho das flechas relâmpago estava marcado em amarelo crepitante, trilhas verdes seguiam as flechas ácidas, e a flecha sagrada de Pavel traçava uma trajetória branca. Todas elas voaram pelo vazio. As flechas soltas dos arcos puxados ao máximo percorreram caminhos retos, cada uma golpeando o corpo de Jaldabaoth sem se desviar nem um pouco do alvo. Os tiros de Pavel foram excepcionalmente potentes, e depois de serem aprimorados com suas artes marciais e suas habilidades,
Cada um deles possuía poder comparável a um poderoso golpe descendente de um soldado de cavalaria. Se ele fosse atingido por isso, até mesmo um homem de armadura completa seria jogado para trás e quicaria enquanto rolava pelo chão. No entanto, Jaldabaoth não moveu 1 milímetro depois de receber 51 flechas. E então, algo aconteceu que o fez duvidar de seus olhos. As flechas que deveriam ter perfurado seu corpo caíram no chão. Que? Ele tem proteção contra projéteis. Pavel rapidamente colocou sua segunda flecha enquanto pensava em como Jaldabaoth havia se defendido contra a saraivada. Alguns monstros eram capazes de anular ataques através de suas qualidades especiais. Por exemplo, licântropos e afins eram quase invulneráveis se alguém não usasse armas de prata contra eles. Ele considerou que Jaldabaoth poderia ter uma habilidade similar. Nesse caso, que tipo de ataque poderia violar as defesas de Jaldabaoth? A flecha que ele havia lançado agora foi feita de aço e estava encantada com o poder sagrado que era especialmente eficaz contra os de alinhamento maligno. Se dizia que os demônios não podiam se defender contra isso, mas não havia como negar que Jaldabaoth se mostrara imune. Nesse caso, seria melhor usar outras flechas para aprender mais sobre a oposição, derrubando seu véu de mistério para traçar um caminho para a vitória. Pavel preparou uma flecha de prata. Também estava imbuída com o poder da justiça. Agora, permitam-me fazer minha jogada. É um presente singelo, mas ficaria muito feliz se os senhores o aceitassem. Esta é uma magia de 10º nível, Meteor Fall. Pavel sentiu algo acima dele, aproximando-se com velocidade fatal. Olhando para cima, ele viu uma massa de luz. Era uma gigantesca rocha incandescente. Não, era algo maior que isso. A luz gradualmente encheu sua visão, e por um momento ele vislumbrou as formas de sua esposa e filha em meio à luz. Ele sabia que era uma ilusão. Sua filha tinha idade suficiente para escolher seu próprio caminho na vida. Mesmo assim, a filha que ele viu ainda era jovem, e sua esposa, que a segurava, ainda parecia muito jovem. Droga, se eu não disser que ela ainda parece jovem, ela provavelmente vai me matar. O meteoro rasgou o céu da noite e atingiu a parede, onde desfragmentou em uma explosão. Um estampido estrondoso ecoou por toda parte. A enorme onda de choque esmagou tudo o que tocou e quebrou a muralha. Quando a areia e os escombros levantados pela onda de choque da explosão começaram a cair de volta à terra, a poeira lentamente começou a se assentar revelando os restos da muralha quebrada, explodida em pequenos pedaços enquanto uma fina fuligem pairava no ar. Depois de olhar para as fortificações devastadas, não havia necessidade de pensar no que havia acontecido com os soldados ali posicionados. Os humanos não poderiam sobreviver a essas condições. Claro, Demiurge sabia que alguns humanos poderiam suportar tais coisas. Por exemplo, alguns dos tolos que haviam entrado na grande tumba de Nazarick, a terra sagrada criada pelos seres supremos. No entanto, ele havia feito uma pesquisa minuciosa de antemão e havia verificado que tais humanos não existiam aqui. Vejamos, isso deve ser suficiente para os preparativos. Demiurge limpou o terno com as mãos. Ele não tinha sido banhado com detritos ou terra, mas a poeira da explosão havia chegado até ele, então havia um ligeiro cheiro de terra ao seu redor. Ou melhor, ele teria feito isso mesmo que não fosse o caso. Afinal, esse era um item valioso do grande ser que o fizera. Claro, Demiurge tinha muitas outras roupas além desse conjunto, mas isso não significava que ele poderia tratá-lo descuidadamente por causa disso. Enquanto pensava em seu poderoso Criador, ele sorriu por trás de sua máscara, e então olhou para os lamentáveis seres humanos. Se ele seguisse com o ataque, o tumulto se tornaria muito mais aparente. Nesse ponto, o assalto demi-humano provocaria uma derrota completa. Porém, ele não havia usado a magia de agora há pouco para esse propósito. Demiurge só poderia lançar um número muito pequeno de magias. Havia apenas uma outra magia de 10º nível disponível para ele.
Seu verdadeiro poder estava em suas habilidades, e embora ele tivesse usado essa magia de agora para conservar suas forças, a cena diante de seus olhos já se mostrou suficientemente trágica. Não havia sinal de um contra-ataque. Parece que eles estavam tentando desesperadamente coletar informações e se reagrupar. O comandante deles não está morto, e a confusão deles não parece vir de alguma suspeita em relação a nós. Será que estão mesmo bem? Demiurge virou as costas para os humanos, voltando para a formação composta de seus escravos. Ele não estava em guarda contra a possibilidade de ser atacado por trás. Ele podia se dar ao luxo de ser tão negligente por causa de todas as informações que reunira. Demiurge era muito forte. De fato, ele poderia ser classificado como um dos guardiões de andar mais fracos, entretanto estava confiante na vitória na batalha. Isso porque ele sabia como as batalhas eram travadas, por isso confiava na vitória. Isso quer dizer que, caso não for possível vencer, ele fugiria, a menos que fosse ordenado a não o fazer. Havia apenas uma pessoa que Demiurge não poderia derrotar. Em outras palavras, havia apenas um oponente contra o qual Demiurge não poderia se preparar o suficiente para assegurar sua própria vitória. Aquela pessoa possuía um intelecto que superava o seu, esquemas que estavam além da imaginação, uma visão do mundo que parecia se estender até a eternidade, o supremo pináculo que tinha tudo e todos na palma da mão. Ele era o supremo governante da grande tumba de Nazarick, a Inzogon. Esse ser supremo era aquele a quem Demiurge devia sua lealdade. Produzir uma grande quantidade de undeades estava nos planos dele. Uma vez que isso esteja feito, ninguém será capaz de prejudicar-o a Insama. Quão temível ele é! Parece que os outros ainda não percebem quão alegre é ser governado por tal ser supremo. Houve um baque. Esta foi a primeira vez que aconteceu algo que Demiurge não esperava. Ele se virou para olhar a fonte do som. Parece que alguém pulou da muralha. O homem em questão lentamente levantou-se. Oh, o chefe está morto. Ele era o homem que eu queria derrotar. O homem sacou as espadas com as duas mãos quando disse isso. Demiurge avaliou o homem pela sua aparência. Ele chegou imediatamente a uma resposta. Nível de ameaça, e, verme. Probabilidade de erro, e, nenhuma. Importância, e, cobaia. Em outras palavras, não era nada além de lixo. Ainda assim, ele era um dos 9 cores, embora nem todos fossem impressionantes. Ele achava que seria bom capturá-lo e realizar todo tipo de experimento com ele. Uou! Gritando, o homem correu para ele. Lento. Tão lento. Se esta é a extensão de sua velocidade, não deveria ter usado mais seu cérebro? Por exemplo, usando o silêncio para aproximar-se silenciosamente e fechar a lacuna entre nós. Essa era uma distância que seus companheiros teriam conseguido encurtar em um instante. O homem, lentamente, avançava em sua direção. De acordo com a informação que Demiurge havia coletado, esse homem de habilidade inferior poderia aparentemente usar um ataque especial que era várias vezes mais poderoso que o normal em troca de quebrar suas armas. Portanto, ele tinha uma espada em cada mão e várias outras espadas como esta na cintura. Como devo matá-lo? Se eu terminar com ele de forma mais limpa possível, então quando eu o levar de volta, eu posso. Ele finalmente chegou. Depois de garantir que não se sujaria pelo sangue do homem, Demiurge deu uma ordem. Se esfaqueie na garganta com suas espadas. Houve um gorgolejo sufocado. Um olhar de perplexidade apareceu nos olhos do homem que acabara de perfurar sua própria garganta com as lâminas que segurava. Seus olhos nublaram-se como bolas de gude quando ele desabou no chão. Gritos aflitos vieram da muralha. Demiurge se virou, caminhou até o lado do homem e o pegou pelo colarinho com o único dedo indicador antes de retornar à sua formação. Depois que ele voltou para suas tropas, os representantes das várias tribos, não seus líderes, se reuniram diante dele. Demiurge havia dividido mentalmente os demi-humanos em 2 grupos. Um tipo ansiava por sangue fresco e via os humanos como alimento. Eles obedeceriam aos fortes e obedeciam de bom grado aos comandos de Demiurge.
Os outros tipos eram aqueles que foram obrigados a se ajoelhar diante do terror imposto por Demiurge, e eles obedeceram devido a incentivos negativos como o medo. Demiurge selecionou um do último tipo. Você demorou em reuni-los. Dizendo isso, ele agarrou o ombro de um heteromorfo que havia escolhido a esmo. Sua espécie era conhecida como Zerrin. Depois de fazer isso, ele arrancou a pele do ombro da criatura. Mesmo Demiurge estando entre os guardiões de andar mais fracos, ele ainda podia fazer isso. O heteromorfo cuja pele, e parte da sua carne, foi arrancada caiu no chão em intensa agonia, gritando sem palavras. Agora, comecem o ataque. Tomem cuidado para não terem muitas perdas. O prato principal começa depois que passarmos por aquela muralha. Disse Demiurge em tons suaves. Sua bondade era genuína quando dirigida a seus companheiros de Nazarick. Ele era uma pessoa muito gentil quando se tratava de seus amigos. No entanto, para todos os outros, sua gentileza era apenas equivalente ao cuidado que alguém dava às ferramentas. Depois de receber suas ordens, os demi-humanos voltaram para suas várias tribos. O heteromorfo rolando no chão não foi exceção. A mensagem que transmitiam era: aqueles que obedecessem às ordens de Demiurge e alcançassem bons resultados encontrariam um destino feliz. Naturalmente, eles também transmitiram a mensagem de que alcançar os resultados opostos significava que seu futuro seria tudo menos feliz. Demiurge sorriu gentilmente enquanto observava as costas curvadas dos Beastmen. Bom, vamos começar o próximo passo do nosso plano. Demônios. Demiurge ativou uma de suas habilidades e convocou uma grande quantidade de demônios que pretendia usar como buchas de canhão. Esses demônios eram extremamente fracos em comparação a Demiurge. Invocar demônios mais fortes significava limitar seu número. O importante nessa operação consistia em espalhar a notícia de que o exército do Reino Sacro havia sido atacado por demônios, o que significava que a quantidade era prioridade nesse caso. Ouçam atentamente. Apoiem os demi-humanos em seus esforços. Além disso, foquem-se em achar humanos. Não sejam tolos ao ponto de não permitir que alguns deles fujam da fortaleza. Os demônios de baixa hierarquia concordaram com a cabeça e ascenderam ao céu como um só. Embora os monstros convocados devessem saber uma parte do que Convocador sabia, a informação geralmente vinha de forma muito vaga. Seria melhor considerá-la como a capacidade de distinguir o amigo do inimigo. Portanto, era importante dar comandos verbais às criaturas invocadas. Vejamos, seria bom se o dardo acertasse o alvo. A mente perspicaz de Demiurge ponderou sobre todos os tipos de situações, e depois de computar dezenas de eventualidades, ele fez as correções apropriadas para alcançar seu objetivo. Pequenos desvios estavam dentro de suas previsões. Contudo, havia momentos em que idiotas poderiam levar a situações que se desenvolviam além de suas expectativas. Certamente, alguém com o intelecto de Ain-sama poderia até prever as ações dos tolos. Eu ainda estou muito longe disso. Por falar nisso, seria bom se eu pudesse compartilhar essas informações com o Ain-sama. Enquanto pensava, o coração de Demiurge acelerava espontaneamente. Ele passou muito tempo preparando esse palco. Se não pudesse nem mesmo compartilhá-lo com seu mestre supremo, o que Demiurge faria? Senhoras e senhores do Reino Sacro, tenho um desejo sincero. Por favor, permitam que o Ain-sama se divirta com vosso sofrimento. Enfim, como o Ain-sama ajustará meus planos para um melhor resultado? Como um estudante esperando por um professor respeitado entregar instruções, Demiurge sorriu enquanto seu coração se enchia com a chama da antecipação e empolgação. Oh, aprender com as ações do Ain-sama, progredir em direção a melhorar a mim mesmo, além de aprofundar ainda mais minha lealdade. Maravilhoso! Para Demiurge, que nascera para servir os seres supremos, nada era mais prazeroso do que se empenhar ao máximo para seu mestre. Ah, isso é realmente maravilhoso!